Hoje a gente tem assunto interessante aqui. Hoje a gente vai falar sobre dúvidas jurídicas nessa retomada aí às aulas presenciais. Algumas escolas já voltaram, outras estão se preparando, outras não sabem se voltam ou não. Então a gente vai falar um pouquinho para todo mundo aí que está ansioso pela retomada, pais, professores, todo mundo, né? Vamos ver aqui, acho que o Pedro está entrando. Deixa eu chamar ele aqui. O Pedro é o especialista de hoje, que vai ajudar a gente. Oi, Pedro. Tudo bem? Jóia, e você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem, Cláudio? Tô. Pra mim tá jóia. Acho que tá bom pra todo mundo aí, né? Que tá prestando atenção. Saudades, Tati. Beijo. Beijo falando saudades aqui. E aí, Pedro, Muito como é que você bom. tá? Graças a Deus, tudo certinho. Estamos aí Bom. nessa luta, né? O ano Vamos aí. complicado, o ano Nem lutado, hein? diga. Cada dia uma novidade, ou não. Que ano lutado. Hoje eu estava aqui vendo coisas novas aqui, diretrizes novas agora do município de São Paulo, mas todo dia é uma legislação nova, um decreto, uma notícia, cada dia de um lado do país, não tá fácil. Pois Mas vamos é. que vamos. Vamos lá. Então, Pedro, ó, para a gente começar, porque tem um monte de coisa para a gente falar, eu queria que você se apresentasse, falasse o que você faz e como é que você vai ajudar a gente aqui hoje. Legal. Antes de mais nada, boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar Eu que aqui. agradeço. É muito bom encontrar outras pessoas aí que estão dedicadas, né, Cláudia, assim como o Ateliê Urbano, a dar um suporte para as escolas. A gente sabe do desafio das escolas, é muito desafio mesmo, sobre todas as áreas. E às vezes o time de gestão passa por algumas dificuldades porque é normal, né? A escola está bem focada ali no pedagógico e precisa no administrativo de ter ali alguns times de suporte. O ateliê eu acho que faz isso muito bem, né? Olha para toda a estrutura física, para projeto, para reforma, etc. E a nossa proposta aqui na Educa Legal, à semelhança do ateliê, é fazer a mesma coisa, né? Prestar esse serviço de apoio para o time de gestão da escola, mas focado na parte jurídica. Então, nós somos advogados que resolvemos dedicar toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento exclusivamente para o atendimento de escolas. Essa iniciativa que a gente deu o nome aí, carinhoso, de Educa Legal, na verdade, um escritório de advocacia, um escritório de advocacia que tem, eu diria que, dois pilares aqui principais. Um primeiro, que é a especialização no atendimento de escolas, e é isso que eu vim aportar para esse projeto, né? Um conhecimento jurídico especializado para o que é demandado na rotina da escola. E um outro pilar, cujo restante do time aqui trabalha bastante também, que é um pilar de tecnologia, então trazendo ferramentas de tecnologia que possam ajudar a cumprir de uma forma mais organizada, mais sistematizada e mais automatizada todas as rotinas de geração de contrato, de coleta de assinatura de documentos, de armazenamento dessa documentação e assim por diante. A Então, parte falando. divertida, né? É bem bacana, né? Todo mundo chega aqui e fala assim: Ô Pedro, tô precisando falar com você, eu tenho um problema. Eu falei: agora tá procurando advogado por causa de um problema. Eu não imaginei, achei que era só para me dar um bom dia. Basicamente o que a gente olha, né, quando a gente fala aqui, tentando ser mais pragmático mesmo, mais direto em relação ao que é que a gente dá suporte em dúvidas de natureza trabalhista, em dúvidas e na elaboração de contratos, então contratos e documentos em geral, então tanto os documentos com os alunos, né, com os pais de alunos, a documentação referente à utilização de uso de imagem, questões relativas a direito autoral, contratos com fornecedores, contratos de locação, etc. Então a gente tenta olhar para o que um mantenedor de escola precisa
né, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, a gente tenta trazer para qualquer tipo de problema que a escola venha a ter que enfrentar. Então, é por isso que hoje eu estou entendendo que a gente vai fazer aqui um mais voltado para a retomada de aula, mas queria deixar também meus o nosso Instagram está aí à disposição, de publica bastante coisa lá. Ficar à disposição para, se depois alguém quiser conversar sobre algum outro tema, alguma coisa que a gente não passou aqui, eu me sinto confortável em responder temas diversos que envolvem aí de escola. Para começar, então, o nosso papo aqui, a gente hoje vai focar na retomada das aulas, que tá aí essa bagunça, volta, não volta, em São Paulo vai, não vai, tem lugar que já voltou, enfim, tá todo mundo ainda nessa indecisão. Mas o que a gente sabe é que essa... Oi, estão me vendo? Então, né? Travou um pouquinho, mas já voltou. Tá, então assim, o retorno dessas aulas não vai ser igual ao que a gente tinha antes. A gente tem protocolo de saúde, regras de distanciamento, assim, a gente tem um monte de coisa que tem que ser feita e que as escolas até então nunca tinham que se preocupar com isso, né? E aí, como é que as escolas podem comunicar isso aos pais de uma forma correta? Porque eu presumo que isso não é uma coisa que está acontecendo agora, isso é uma coisa que vai ficar para 2021. Enquanto a gente não tiver uma vacina, todos os protocolos, essas mudanças vão continuar acontecendo. E como é que a escola pode comunicar isso de uma forma oficial para os pais? Como é que isso pode ser mostrado para os pais? E colocadas regras, enfim, tudo que os pais também têm que Sim, fazer. muito legal isso que você está perguntando, porque isso, inclusive, ultrapassa a questão jurídica, né? A gente sabe que muitas coisas estão sendo descobertas, discutidas, algumas bem polêmicas, inclusive, em relação ao que é que deve ou não deve ser feito do ponto de vista de proteção à saúde, de protocolo de segurança, etc. Pois é. Então, o que a gente tem visto até aqui, né, Cláudio, é que existem diversas instituições prestando esses serviços e, com o passar do tempo, principalmente nessas últimas 3 semanas, onde a discussão de retomada das atividades presenciais das escolas começou a ganhar mais relevância, né, e mais visibilidade, as pessoas começaram a discutir mais isso. Finalmente a gente chegou num ponto onde, além das escolas particulares que estavam ali discutindo com seus respectivos fornecedores protocolos de segurança a serem adotados pela escola, a gente começou a ver as autoridades públicas se mobilizarem para divulgar também, criar e divulgar esses protocolos. Então, a gente começa a ter agora bastante conteúdo que está sendo gerado, né, em relação a o que é que a gente deve fazer, deve ou não deve medir temperatura ali na entrada, como que vai ser a questão da entrada de sala, na aula, a saída, o percentual de pessoas que podem circular ali dentro do ambiente da escola. Tudo isso começa a ser discutido e formalizado agora, é, e, e aí a divulgação, eu consideraria, por isso não jurídico, né, talvez o ponto mais importante para as escolas demonstrarem para a sua comunidade escolar que elas efetivamente se prepararam, né, que elas se organizaram, que elas estudaram o tema e que estão sendo cuidadosas o suficiente para permitir uma retomada das atividades, né, e a permanência das crianças e também dos colaboradores dentro do ambiente de sala de aula em um formato seguro. Então essa comunicação ela vai se dar utilizando os canais de comunicação que a escola normalmente usa, né? Então quem faz uso de e-mail, mandar e-mail, quem tiver rede social, divulgar nas redes sociais, etc. Então acho que essa divulgação é uma divulgação, acho que cada escola tem que
sim, e pensando aí a melhor forma de fazer essa informação, desse protocolo que vai ser utilizado, chegar à comunidade escolar, aos pais, aos alunos e também aos colaboradores, mas pensando aqui na parte mais burocrática, mais formal mesmo, seria bem interessante, bem recomendável que isso fosse refletido no regimento escolar. Então, que a escola fosse até o seu regimento escolar e abrisse ali um novo capítulo ou um novo anexo que tratasse especificamente dos protocolos a serem observados durante o período da vigência, da permanência da pandemia, né? Principalmente se a gente considerar agora o retorno das atividades, antes ainda da existência da vacina, do momento em que tudo estaria liberado. Então, esse protocolo, ele deve estar refletido lá no regimento da escola, tá? E aí o regimento da escola, ele é um documento formal, que fica armazenado, sim, na secretaria escolar, mas que ele eventualmente está disponibilizado à disposição dos pais, dos responsáveis e tudo, no portal, no site da escola, enfim, numa intranet, né, inclusive ali para os funcionários, e as escolas deveriam sim se atentar para isso, para refletir isso lá dentro do regimento escolar. É uma forma de ter isso formalizado realmente. Se alguém cobrar isso, a escola, não, ó, tá aqui, tá documentado, bonitinho, tá tudo É, registrado. Tá? é exatamente isso. É um E deve, local de dar a publicidade formal, né, pro protocolo adotado. porque mostra que é um compromisso também da instituição, né, com a comunidade, né? Olha, a gente está fazendo, é oficial, existe, e todo mundo tem que cumprir, né? Não é só a gente que É cobra, isso todo aí. mundo tem que participar. É isso aí. É o lugar onde você publiciza a existência, né, do documento. Então, a partir dali, é conhecido, formalmente conhecido por todos, que aquele protocolo foi adotado pela escola, será seguido por todos. Legal. Agora, isso também tem que constar no contrato do ano que vem? Então, sei lá, agora as escolas vão começar, né, a pensar em contratos do ano que vem, novos alunos, alunos de rematrícula, que a gente já vai falar já já. Mas, assim, tudo isso tem que estar por escrito para o pai assinar embaixo, é isso que eu quero dizer. O contrato da escola também tem que vir com todas essas novidades que a gente está vivendo ou não? Sim. Esse é o tema do momento, né? Porque o que é o contrato, né? O contrato ali está fazendo a regra entre as partes, ou seja, todo ano, a escola deve sim assinar o contrato de prestação de serviço educacional referente àquele determinado ano letivo. E esse contrato, naturalmente, ele precisa vir sendo adaptado ano a ano, de acordo com novas realidades, novos desafios que vão surgindo ao longo da vida da escola, né? E esse ano teve muita novidade, né? Muita. Muita novidade mesmo. Então, assim, as escolas passaram por um momento de muita dificuldade a partir da suspensão das aulas, onde muitos pais vieram pedir descontos, suspensões de contrato, etc., alegando que havia sido modificado, ou suspenso, ou modificado, o escopo do contrato. Né? Então, um contrato ele tem um objeto, ele tem um escopo definido, eram aulas naturalmente presenciais, e nunca, obviamente, ninguém tinha imaginado que as aulas seriam suspensas por tanto tempo, e aí que iam para um modelo remoto, né, para a famosa aula remota, e eventualmente agora, mesmo com a retomada das atividades, para um sistema híbrido, porque a gente sabe que, e a gente está conseguindo observar isso nas cidades que já retomaram as atividades, né, nós temos alguns exemplos, a primeira foi em Manaus, São Luís também já está tendo aula, Fortaleza também já está acontecendo. Então, aonde as aulas foram sendo retomadas, a gente viu que uma série de restrições foram impostas. A principal delas é o maior espaçamento e o limite, você vai saber dizer aí melhor que eu, o limite de ocupação das salas, né? Que implica com que a gente tenha que fazer um rodízio entre alunos presentes e alunos remotos. E todas essas novidades, elas precisam estar presentes no contrato de alguma forma.
justamente para a gente não cair na mesma discussão que a gente caiu nesse ano. E, o contrato era um imprevisto, esse não estava previsto no contrato, etc. Então a Uma gente tem como pandemia, desafio, né? exatamente, a gente tem o desafio para esse ano de trazer todas essas novidades que nós vivenciamos e que muito provavelmente é, vão se adentrar aí ao ano de 2021, ou ainda que não adentrem, né? Se Deus quiser, a gente descobre a vacina antes disso. A Vamos ver, né? gente, vamos ver, esperança é a última que morre, né? Mas ainda assim, eu acho que a gente pode, por cautela, e a gente não só pode, como deve, inserir isso no contrato. Junto com isso, é normal, sempre tem um tanto de mudança de legislação. Então, esse ano entrou a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, também entrou em vigor. A lei fala, lá no artigo 14, que quando a gente estiver falando de dados de menores, a gente precisa de autorização expressa para coletar os dados e armazenar os dados e tratar esses dados. Então, isso também deve estar previsto em contrato. Então, todas essas modificações que vão sendo necessárias ser adequadas, ajustadas, imputadas para dentro do contrato ano a ano, nesse ano, a gente está cheio de novidade. Então, sim, nós estamos debruçados, nossos advogados aqui na Educa Legal estão debruçados nesse documento. A gente já tem uma atualização que, inclusive, vai estar disponível na plataforma nossa na semana que vem. Então, nós estamos divulgando essa minuta nova, aonde ela tem previsão de ensino híbrido, ela tem bastante detalhamento em relação às questões de desconto e de rescisão de contrato. Existe a atualização da LGPD, que começou a vigorar no mês passado, então isso também está presente ali no contrato, já vinha presente no contrato do ano passado e, enfim, Ou está sendo deveria estar reforçado e presente, né? detalhado nesse ano, sem sombra de dúvida. E agora, as questões relativas à declaração de conhecimento por parte dos pais da existência do protocolo. Esse protocolo que a gente mencionou agora há pouco deveria estar previsto ali no próprio regimento interno da escola. Então, que o pai se declara conhecedor daquilo e que ele naturalmente reconhece os riscos, que são riscos inerentes à saúde de todos, né? Todos os seres humanos estão expostos a esse risco, e que é o risco de contaminação com a Covid, e ali a gente busca tratar de alguma forma da isenção de responsabilidade, principalmente pensando aí em questões de natureza indenizatória, de pagamento de indenização por parte da escola, na hipótese de alguém ficar doente, né? Porque a gente sabe que o risco, mesmo observando todos os protocolos de segurança, o risco existe. O que nós estamos falando aqui é de diminuir os riscos, né? Adotando os protocolos, a gente trabalha com risco muito mais baixo, estatisticamente muito mais baixo. E isso sim, a gente vai precisar tratar na minuta do contrato. Legal. Muito bom, acho que ficou bem claro. Aí a gente vem com a rematrícula, né? Eu, como mãe, sei que nessa época as escolas já estão lá mandando cartinhas, mandando e-mails. Vamos fazer rematrícula, valor do ano que vem, com desconto, sem desconto, pagando à vista, né? Eu esse ano não recebi nada ainda. Então eu presumo que as escolas estão ainda um pouco inseguras com relação a essa rematrícula, né? Enfim, diante de toda a situação que a gente está vivendo. Só que, como é que funciona isso? Porque eu, como mãe, muitas escolas não estão bem financeiramente, a gente sabe, tem escola fechando, tem escola que está complicada a situação. Como é que a escola pode, sem ser ofensivo, assim, oferecer para o pai a garantia de que o ano que vem a vaga do filho dele está lá, sem ainda saber quanto ela vai cobrar, como é que ela vai fazer isso, mas só ter uma comunicação, não sei se tem um jeito jurídico de fazer isso, assim, de uma forma menos invasiva e que funcione. Muito legal. Esse é um tema que esse ano também está sendo muito requisitado, muito. A gente recebeu muita solicitação de cliente nosso aqui no Educa Legal de desenvolver o documento, de desenvolver esse fluxo, de entender melhor como que isso funciona. Porque matrícula e rematrícula é um tema
também regulamentado, então tem uma lei que regula ali a matrícula, fala quanto tempo que o período de rematrícula deve existir, e garante ao aluno veterano o direito de ser rematriculado no ano seguinte, exceto se ele tiver ali pendências financeiras, etc. Tudo isso está regulamentado em lei. E aí muitas dúvidas surgem em relação ao que eu estou imaginando que você tá querendo entender aqui, sobre a pré-matrícula, ou seja, antes da gente conseguir chegar ali naquela fase onde efetivamente a gente vai colocar o contrato, vai definir o valor da anuidade escolar e tudo, como que é que a escola pode tatear mesmo a comunidade ali, entender se seus pais querem rematricular, se não querem, um pai que suspendeu o contrato na escola e agora ele está olhando para o mercado e está procurando uma outra escola, aí ele fala, poxa, eu sempre quis colocar meu filho ali naquela escola, nunca coloquei, esse ano eu quero colocar ele lá, já quero deixar isso apalavrado e combinado, apesar de não estar com as matrículas abertas. Então, como é que a escola poderia agir nessa hipótese? A gente está chamando isso de reserva de vaga, ou pré-matrícula, né? E eu acho que é um negócio super interessante da escola fazer, olhando os dois aspectos. Um primeiro, que é a rematrícula em si, ou seja, olhando para a sua própria comunidade escolar, para os alunos matriculados, e buscando uma confirmação com os pais de quem tem interesse em fazer a rematrícula, né? Muitas escolas estão vivenciando uma evasão grande, seja por causa dessa troca, seja por causa da opção dos pais de realmente retirar a criança da escola, por mais absurdo que isso possa parecer. E aí, buscar, num primeiro momento, essa informação dentro da sua comunidade. Olha, se alguém tiver interesse e tudo, por favor, se manifeste. E aí, essa manifestação, ela pode se dar através da assinatura de um documento, que pode ser um requerimento mesmo de reserva de vaga, aonde o pai formalize ali o interesse dele em matricular ou rematricular o filho dele no ano de 2021, no ano letivo que vem. A mesma coisa pode acontecer com pais que eventualmente entrarem em contato com a escola, né, e não são pais de alunos veteranos nessa hipótese, e que tenham interesse em já estabelecer aquele vínculo ali mais formal, etc., com a escola. Mesma coisa, a escola deveria pedir para o pai preencher, né, com seus dados cadastrais, os dados cadastrais do aluno, data e assinatura, esse requerimento de reserva de vaga. E aí a recomendação que a gente tem dado para estabelecer um compromisso mais firme em relação a essa reserva de vaga é buscar algum recebimento, ou seja, combinar com o pai um determinado valor, 500, 800, R$ 1.000 que seja, como uma antecipação da anuidade escolar do ano de 2021. Então, nesse requerimento, a escola deixa claro que o pai está pagando um valor correspondente a uma antecipação da anuidade de 2021 e a escola também fornece ao pai um recibo de que o pai pagou um valor, que aquele valor corresponde a uma antecipação de valores, e depois, na hora que foi efetivada a matrícula, né, definido o preço da anuidade escolar, definido o modelo de contrato, efetivamente aberto o prazo de rematrícula, aquele pai vai ser convocado, vai assinar um contrato, no contrato vai constar que ele já antecipou um determinado valor lá atrás no dia da reserva de vaga ou da pré-matrícula, e ele se comprometendo a fazer o pagamento futuro das parcelas residuais do ano letivo de 2021. Muito bem. Agora, para isso tudo, eu tenho que ir até a escola, o pai tem que ir até a escola? Por quê? Ainda temos essa situação de pandemia, né? Então, se a gente tivesse um jeito, a escola pode fazer isso online, isso funciona, isso como é que eu posso explicar? Isso é uma forma... Juridicamente válida, né? Isso, exatamente. Funciona ou você tem que ir lá presencialmente, assinar, bater carimbo, tipo cartório? Legal, é muito boa, porque esse foi uma grande mudança, né? Tudo que a gente fazia manualmente, tudo que a gente fazia
é, por, por meio físico, né, e presencial, a gente teve que buscar ao longo desse período de suspensão das atividades presenciais alguma forma remota, né? Foi assim com a aula e também está sendo assim com as questões relativas à burocracia, documentação, papelado. Então, a gente tem trabalhado na digitalização desses fluxos, né? Ou seja, de assinaturas de contratos online. A gente já tem previsão na legislação brasileira há alguns anos, tá? De possibilidade de utilização de meios eletrônicos para assinatura de contrato. E o que até então ainda era discutível, em 2017 foi reconhecido pelos tribunais que a assinatura de contratos feito em caráter eletrônico, através de ferramentas que assegurem a, 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 a legitimidade e vamos falar assim, a comprovação de que não se trata de falsificação, né? É exato. A validade daquilo ali, enfim, que aquela pessoa que está se assinando é aquela pessoa mesma, né? A partir do momento para mim, pessoal. Opa, Voltei. voltou, Cláudia. Voltei. Você estava travado. Imagina. Tô vendo o que aconteceu. Mas a gente teve esse reconhecimento, então desde 2017 isso está assim sacramentado, ninguém mais tem dúvida de que isso vale. Já estava sendo utilizado por grandes empresas, etc., a assinatura digital, mas isso ainda não tinha chegado, não tinha se espalhado por aí no mercado. Agora, muita gente começou a usar realmente nesse período de pandemia, então existem ferramentas de assinatura digital de contrato, e nós disponibilizamos, inclusive, na Educa Legal, vamos fazer o jabá aqui, né, Cláudio? Que, ótimo, licença, vamos fazer. Que é até o que a gente acreditava, né? A gente já tinha montado na Educa Legal um conceito de escritório de advocacia virtual, que permitisse que esses fluxos que até então eram físicos, eles pudessem ser convertidos em fluxos digitais. Então, hoje a gente consegue ajudar a escola a gerar um contrato online, preencher esse contrato, inclusive, em um ambiente online, fazer o fluxo de assinatura, coletar a assinatura do pai, envio por e-mail, né? O pai abre lá, assina, a gente gera a certidão, certificando de que aquele determinado IP daquela máquina, naquele determinado e-mail, ingressou lá com a senha de acesso, visualizou, assinou, exato. Busca esse contrato, esse PDF assinado e armazena isso dentro de um ambiente seguro para a escola. Então, esse problema, hoje eu considero um problema equalizado, tá? A escola teria aí... Isso é legal, porque oferece uma segurança para os pais também, né? Tem pai que é grupo de risco, tem gente como eu que simplesmente não quer ir na escola fazer nada disso. Até pela falta de tempo, às vezes, né? A gente tem... Tá todo mundo em home office, às vezes você tá com home office, 3 filhos, casa, comida, banho, é muita coisa para fazer. Então, se a escola puder agilizar isso de alguma forma, também ajuda na vida dos pais, assim, né? Facilita o processo todo, né? Fica tudo mais simples. Do ponto de vista de digitalização, né? Muito embora a gente até tivesse... tanto que a gente estava acreditando nisso mesmo antes da pandemia, né? O fluxo fica muito simplificado. Você pensa que para a escola tem um custo, né, de mobilizar uma mão de obra, preencher um contrato, imprimir o contrato, aí ou manda por motoboy, ou manda por Sedex, ou bota na pasta do aluno, aí depois tem que ficar fiscalizando se aquele contrato foi ou não foi assinado. A gente conseguiria, né, com essa ferramenta, o que a gente permite uma assinatura em fração de minutos, né? Então, a escola consegue fazer isso tudo automatizado, deixa de gastar com impressão, deixa de gastar com papel, tem relatórios ali, tempo real,
e super fáceis de identificar qual pai que assinou, qual pai que não assinou, mandar um WhatsApp pro pai e falar, ó, entra aí no seu e-mail, com 2 cliques aí você assina o documento e o documento já vai automaticamente ficar armazenado. Né? E aí tinha ainda esse outro problema, na hora que o documento voltava, que já era um custo fazer ele voltar, na hora que ele voltava, depois você tinha dificuldade de armazenar, localizar, quando precisava desse documento lá na frente. Não, e Então esse, sem dúvida, é um mal que veio para o bem. com certeza. Tem alguém que, além da agilidade, teve muita segurança dos dados, que é fundamental neste momento. Isso fica A Letícia é uma querida, a Letícia lá do Balão Vermelho, em Belo Horizonte, nossa grande parceira, cliente querida. E é isso, né? Hoje a gente está falando em segurança de dados, nós estamos falando em agilidade, nós estamos falando em redução de custo, né? Hoje, o custo de um documento assinado eletronicamente é de R$ 4,60. E a validade é a mesma validade do reconhecimento de firma em cartório. Então, se a gente for reconhecer firma em cartório, vai custar aí 18, R$ 20. Ainda assim, mesmo que você não reconheça a firma, você ainda tem o custo da impressão, custo de transporte, logística, né? Tem que ficar ali imprimindo, conferindo, esqueceu um dado, imprime de novo, grampeia, põe no envelope, manda. É um processo muito chato, né? Muito burocrático. E a natureza agradece também, vamos combinar, né? Sem dúvida, é ecológico. O tanto de papel, né? Ó, a Letícia tá falando que é fã, viu? Temos um Ah, muito bom. A Letícia é um amor, ó, coraçãozinho para ela. Deixa eu te falar outra coisa. A gente até triscou aí nesse assunto, mas eu acho que é importante. As escolas estão voltando, então volta aluno, volta professor, volta funcionário, volta meu filho, volta todo mundo. Meu filho ficou doente, pegou o coronavírus, depois que voltou para a escola. Eu posso processar a escola? Então, poder pode, né? Todo mundo pode processar qualquer pessoa. Então, é o famoso direito de ação, né? Direito de ação a pessoa tem. Agora, o tema é super novo, né, Cláudia? É super novo, é um tema que, enfim, a gente tem pouco julgado, pouco histórico, etc. Mas, quando a gente vai falar assim, em processo, em condenação, etc., em caráter de hipotético, né, sem ser num caso concreto, é muito, muito difícil de vislumbrar, nesse caso que você está me narrando aí, uma condenação da escola em relação à criança pegar Covid. Né? Até a gente, eu acho que até vale a pena dar um passo atrás, que a gente, quando a gente fala em criança, e eu não sou especialista, enfim, estou longe de ser, mas eu já participei de tantos seminários, tantas palestras, etc., e estudos que eu li aqui sobre os profissionais de saúde, né, em relação à infecção, e me parece que é um negócio meio que consenso de que criança é um dos grupos que está com menos risco, né, que não tem tanta consequência, etc. Até é um dos grandes argumentos de defesa para que as atividades de aula sejam retomadas, né, as presenciais. Então, a gente tem dificuldade de enxergar, sendo bem direto aqui, tem bastante dificuldade de enxergar esse uma escola sendo condenada a pagar alguma coisa referente a alguma criança que pegou Covid. Eu acho que é uma chance remota, tá? Principalmente com a escola demonstrando, né, inclusive formalmente, nos temas, como você disse, que a gente já acabou tangenciando aqui, conversando a respeito, que ela adotou os protocolos, que tudo que estava em poder dela, ela fez, que ela cumpriu as determinações do poder público, que além disso, ela criou protocolos próprios, que aqueles protocolos implicaram em uma série de providências e de treinamentos e de restrições dentro ali daquele ambiente da escola. Então, na medida em que ela comprova que ela tomou todas essas medidas, eu acho que o risco fica ainda menor. Entendeu? Aí a gente está falando de um mitigador desse risco, é um risco muito pequenininho, muito pequenininho. Vai estar previsto em contrato, né? Porque tem duas coisas que eu penso também com relação a isso, que é, primeiro, a criança, não tem como comprovar que a criança pegou, o aluno, enfim, o adolescente, whatever, tanto faz a idade,
pegou o vírus na escola, né? Porque, quer dizer, se Exatamente. manifestou depois que a aula começou, mas não dá para bater o martelo e falar foi na escola, né? Isso eu acho que é a primeira coisa. E a segunda coisa é que aí, não sei, me vem na cabeça a situação assim, bom, se é para processar a escola, eu também posso processar, sei lá, a academia, porque eu fui para academia e peguei o coronavírus. Ou processo shopping, porque eu fui no shopping e peguei o coronavírus. Ou processo açougue, porque eu fui no açougue e peguei o... E aí vira uma coisa muito louca, porque ou a gente fica em casa e não sai e assume a responsabilidade de que, ok, não vou sair, ou se você se colocou em risco, você tem também alguma responsabilidade sobre isso, né? Enfim. Perfeito, é exatamente isso. A gente sabe que a gente está sujeito a isso, né? Na hora que a gente sai de casa, na hora que a gente vai no supermercado. Enfim, eu não. De novo, tem uns temas aqui que são polêmicos demais e hoje eu estou fugindo dele. Critério de reabertura é um negócio assim que definitivamente eu, Pedro, não consigo entender. Né? Por que a autoridade pública admite uma academia com ter acesso ali a criança, parquinho, praça, etc. O próprio condomínio, né, onde a criança mora, e a gente sabe que ela vai ali ter convivência com outras crianças, enfim, por que que ali não pega e por que que na escola pega. Então, assim, de verdade, nem acho que vale a pena a gente ficar analisando aqui critério de reabertura. Porque senão vai virar uma coisa louca, né? Tem gente que É quer muito louco. eu Mas também é difícil. Mas eu concordo com o que você está dizendo, entendeu? A gente tem aqui uma questão probatória, que é ultra difícil de chegar e falar, ah, não, mas realmente pegou foi na escola. E ainda que nessa hipótese estivesse comprovado, é a mesma coisa, né? Você vai no shopping, você sujeitou ao risco. Nós estamos em período de pandemia, a gente sabe que isso todo mundo está sujeito a ter contato com o vírus e, consequentemente, se contaminar. O que eu acho que é mais relevante mesmo em relação à questão da escola é o fato de as crianças não serem um grupo de risco e das escolas estarem se preparando com os protocolos de reabertura, se preparando tanto do ponto de vista fático quanto do ponto de vista formal, né? No contrato, no regimento escolar, na divulgação das informações perante a comunidade escolar, incluindo seus colaboradores, né? Porque talvez tenha mais risco ali envolvendo colaboradores, né, por causa de idade, etc., do que envolvendo crianças. Crianças, eu acredito que, por questões de natureza, de saúde mesmo, o risco é bem baixo. Bem menor. Uhum. E aí tem dentro dos protocolos todos que a gente tem visto e tal, tem uma indicação muito forte para as escolas, que é evitar ao máximo a entrada de pessoas que não sejam professores, funcionários e alunos, basicamente. Então, por exemplo, o cara que vai entregar o alface lá para fazer o almoço, o ideal é que ele nem entre na escola. Alguém da escola vai pegar essa mercadoria e levar para dentro da escola. Mas no caso, por exemplo, de pais que façam questão de entrar na escola e, sei lá, loucamente não queiram respeitar esse tipo de limitação, ou sei lá, não sei, alguém que queira entrar na escola, bate o pé porque quer. A escola pode proibir essa entrada? Ela tem o direito de falar, não, olha, temos aqui um protocolo e você não entra. Como é que funciona isso para a escola? Porque é uma situação meio delicada também, né? A não ser que o pai Sim. seja convidado por algum motivo pedagógico, enfim. Não tem por que ele ir até a escola, mas se ele quiser e fizer questão, como é que a escola deve se comportar com relação a isso? Legal. De novo, a gente volta lá na importância do protocolo e da divulgação do protocolo, tanto pelos canais de comunicação da escola, quanto também no regimento escolar. O que é que a gente prevê em contrato? Tá? No contrato, a gente deixa claro que o pai reconhece que a escola tem um regimento escolar, ele declara conhecer o regimento escolar e ele se compromete a cumprir e a fazer cumprir o regimento escolar. E lá no regimento escolar, na hora que a gente traz essas regras protocolares mesmo, em relação aos protocolos de segurança para dentro do regimento, a gente consegue amarrar tudo isso, né, e proteger a escola desse tipo de discussão. Então, as regras precisam estar postas de forma clara, né, e precisam estar postas em caráter formal mesmo. Na hora que a gente escreve
e justifica, fica muito fácil, eu acredito, tanto do ponto de vista do dia a dia ali, convencer o pai em relação a não entrar e o porquê de ter adotado aquele protocolo de segurança, né? A gente reconhece que sim, que a pandemia e o vírus, etc., exige da gente uma série de restrições, dentre elas essa de eventual ingresso dos pais dentro do ambiente da escola ou mesmo dentro do prédio da escola propriamente dito. E a mesma coisa em relação a fornecedores, etc. Né? Esse protocolo ele deveria estar prevendo tudo isso, e isso deveria estar previsto nos documentos que formalizam a, a adoção pela escola desses procedimentos de segurança. E agora uma outra coisa que me ocorreu. Você acha que todos esses procedimentos que você está falando, isso também tem que virar um documento para os funcionários? Sem dúvida, o regimento ele tem parte dos capítulos deles direcionados aos funcionários. Então, o regimento, na verdade, ele é um regimento para toda a comunidade escolar. Ele regula como que a escola está estruturada, como que a escola decide eventuais assuntos em conselho, como que a escola se comporta, tanto do ponto de vista de colaboradores, quanto do ponto de vista de alunos e pais de alunos. Então, é um ponto, né, que a gente acabou não falando aqui, mas que a gente sabe e reconhece que é muito importante, é que todos esses protocolos de segurança, né, Cláudia, eles observem e sejam endereçados não só a alunos e pais de alunos, mas também aos colaboradores, né? Então, a gente precisa olhar para os colaboradores, pensar em protocolos a serem observados pelos colaboradores, e também refletir isso num ambiente de formalidade lá no regimento escolar, eventualmente em exames de rotina médica que atestem que o colaborador está bem de saúde, que ele não tem nenhum tipo de problema, etc. Né? Cada protocolo e cada escola vai ter que determinar ali o que ela reconhece como importante para si e estabelecer essas regras e divulgar essas regras e comunicar essas regras também para os seus colaboradores. E decidir também o que ela vai se propor a fazer, o que ela vai exigir, né, de cada um. Exatamente. Né? Por exemplo, não, antes de começar as aulas, vou fazer teste de Covid em todos os meus funcionários. Estou chutando aqui, né? Não quer dizer que Exato. Não tem uma lei falando, você tem que fazer. Mas acho que a escola pode criar esse. Exatamente. Até para tranquilizar os pais também, né? Eu acho que tem isso então, também, de mostrar, estamos trabalhando, né? Estamos fazendo. Esse ponto, Cláudia, é super importante, porque quando a gente fala em segurança, a gente está falando de duas coisas. A gente está falando de controle de riscos, né, de mitigação de riscos. Então, os protocolos, na prática, implicam em redução de risco. E uma outra coisa que é a percepção de segurança que as pessoas que estão ali no entorno da escola vão ter. E essa questão da percepção é um negócio complicado, porque muitas vezes ela não é racional, né? Ela não é exata, às vezes ela é na área de humanas mesmo, né? Ela é um sentimento, ela mexe com a emoção. Está todo mundo sensibilizado, exato, está todo mundo sensibilizado em relação a isso. Então, me pergunta, a gente pode medir a temperatura ali na porta da escola? E já vi vários médicos falando, poxa, aquele negócio ali da temperatura não tem muita efetividade, né? Não é uma coisa tão importante. Mas pensa bem, vamos nos colocar no lugar do pai do aluno. O pai do aluno está proibido de entrar na escola, então ele não está enxergando o que foi adotado de protocolo de segurança lá dentro. Ele foi noticiado, porque nós já combinamos aqui que a escola vai mandar um tanto de notícia, etc. e tal. E ele também está recebendo fotos e informativos, etc. Mas ele não está vendo nada que está acontecendo ali na rotina da escola. E aí ele vai lá deixar o filho na porta da escola e de repente ele vê que tem uma pessoa preparada, equipada, inclusive com um medidor de temperatura e está ali buscando cuidar
entrando, né, logo na entrada, de verificar a temperatura, talvez do ponto de vista de saúde não seja um negócio tão importante, mas do ponto de vista de percepção de segurança, aquilo pode ganhar uma relevância grande para a comunidade escolar. Então, eu acho que isso também precisa ser olhado, sabe? A gente precisa entender, e isso é uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente, enquanto escola, estimular, é tentar identificar na comunidade escolar quem está confortável para voltar e quem que não está, porque se a gente vai fazer rodízio, é natural que uma parte esteja querendo e uma outra não, e a gente vai ter que, muito provavelmente, atender uma parte com aulas presenciais e uma parte com aula híbrida, com aula remota, que é esse modelo híbrido que está sendo apresentado aí como o novo normal, né? Nem me fale, dá até arrepio o novo normal. O normal mesmo vai ser depois que sair a vacina, porque enquanto isso, Pronto. estou aqui pisando em ovos, sem saber exatamente o que fazer. É isso. É isso que a gente está falando. É isso. Mas a gente precisa da retomada das atividades, né? Eu acho que, assim, esse é um negócio que, enfim, tem sido muito frustrante mesmo, e aí é um desabafo aqui. Tem sido muito frustrante acompanhar as escolas que fizeram muito esforço, né? Todo mundo, né? Mantenedor, administrativo, pessoal das aulas, todo mundo fez muito esforço, todo mundo se desdobrou, se virou nos 30, né? Estão aprendendo um tanto de coisa, estão se reinventando, mas a gente vai ficando agoniado, né? Porque a gente está vendo a retomada das atividades aos poucos, sempre com restrição, sempre com segurança, e me parece que educação, que a gente sempre disse, e agora me parece que um pouco da boca para fora, que era prioridade, não está se mostrando prioridade na hora de retomada, né? Então eu fico falando assim, pô, o pessoal está voltando para boteco e voltando para restaurante, mas nós não estamos voltando para a sala de aula, né? É verdade. Assim como ambientes culturais, né? Museus são fechados, são lugares que não estão lotados, né? Museu enche muito menos do que bar, por exemplo. Eu estava comentando isso até com meu marido esse final de semana. A gente falando, poxa vida, centro cultural podia abrir, né? Lugares com restrição, olha, limita a entrada, não precisa entrar todo mundo, mas podia abrir, né? Tem menos gente que no shopping. De novo, né? Essa questão do critério é dura, assim. É, realmente eu acho que está todo mundo muito ansioso, né? Por esse momento da retomada. Nós estamos esperançosos. Eu acho que esse momento realmente agora está próximo. A comunidade está discutindo isso. Eu acho que é uma hora da gente, de fato, quem ainda não se preparou, que eu acredito que sejam poucas as escolas já estão bem à frente em relação ao tema. Eu acho que está na hora de pensar em rematrícula, pensar em chamar os pais para conversar, formalizar os protocolos, fazer um pouquinho de tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né? Divulgar esses protocolos, comunicar à comunidade escolar que muito em breve. Como? Entender quais são as dúvidas, né, dos pais, enfim, os medos, né, como é que as pessoas estão, assim, pensando em voltar, né, Exatamente. chamar todo mundo para conversa, eu acho. Essa parte é muito importante. A gente até falou isso já em algumas lives aqui, que essa comunicação e esse jogo aberto é fundamental para que a gente consiga ter uma retomada assim mais tranquila, as pessoas mais seguras do que estão fazendo, né? Exatamente. Fica difícil. Muito bom. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, porque a gente está quase no finalzinho, passou super rápido, porque tem muito assunto. E aí, Pedro, enquanto a gente espera que alguém mande alguma pergunta, não sei se vai ter alguma, eu queria que você falasse onde é que as pessoas se encontram, enfim, site, telefone, o que você quiser, e para que as pessoas consigam essa ajuda na parte jurídica agora, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não entende nada de lei, né? Geralmente quem entende lei são só advogados mesmo. Então, quem precisar falar com você, querer uma ajuda, quiser uma ajuda nessa parte de formulação de contrato, já preparar a documentação para o ano que vem, como é que as pessoas te encontram? Legal. A gente tem a rede social, né, da Educa Legal, com esse nome Educa Legal mesmo, está disponível ali no Instagram, Facebook, LinkedIn. O meu e-mail é pedro.neto@educalegal.com.br.
vai ser um prazer receber aí qualquer dúvida. O Roberto está aí também dando uma força. Obrigado, Roberto. Quem quiser tirar qualquer dúvida, enfim, esclarecer alguma coisa ou conhecer um pouquinho mais da plataforma da Educa Legal, pode também entrar no nosso site, é o www.educalegal.com.br. Lá no nosso site a gente tem bastante informação sobre essas ferramentas de tecnologia que a gente trouxe para dentro do mundo jurídico e para dentro do mundo das escolas. Então, a explicação do que é o contrato automatizado, como que é que funciona a assinatura eletrônica de documentos, como que se dá esse armazenamento de documentação em nuvem. E a gente tem até mesmo a possibilidade da escola entrar lá e ver uma série de contratos que a gente disponibilizou na plataforma. Então, esses contratos estão acessíveis de forma gratuita. A gente acredita muito em compartilhamento de conhecimento de forma gratuita. Então, a escola consegue entrar lá, fazer seu login e senha, entrar na nossa plataforma e baixar. Tem mais de 40 minutos de contrato diferentes. Enfim, e todos gratuitos. Muito bom. E para finalizar, eu queria que você desse uma dica assim. Olha, se eu tivesse uma escola, o que você me recomendaria fazer neste momento, em termos jurídicos, para eu ficar mais tranquila? Olha, eu acho que a coisa mais importante que a escola tem para fazer agora é olhar para o ano de 2021 e se preparar desde já com um contrato bem organizado, bem estruturado, prevendo multas por rescisão antecipada, prevendo todas essas questões que a gente conversou aqui sobre as possibilidades, né, de um sistema híbrido, de LGPD, de utilização da imagem do aluno, de conhecimento dos protocolos de segurança em regimento escolar, etc. E assegurar, e aí essa talvez seja a parte mais importante, mais desafiadora, assegurar que essa minuta seja feita, assinada e armazenada por todos os pais. Tá? Então, que a escola tem essa capacidade de efetivamente buscar a minuta do contrato assinado. Na forma física, na forma digital, não importa. Mas ter o contrato assinado. A grande lição que ficou, Cláudia, foi que as escolas que estavam com as coisas menos formalizadas acabaram sofrendo mais com evasão, com pressão dos pais em relação a desconto, etc., porque o contrato vincula, né? O contrato estabelece obrigação de multa se o pai rescinde antes. Então, estabelece ali formas de rescisão. O pai precisa comunicar formalmente através de um pedido de rescisão. Então, na hora que você deixa as regras do jogo claras ali no contrato, a escola passa a vivenciar um ambiente de muito mais controle e muito mais conforto do ponto de vista administrativo. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que é o grande... Também, né? Porque eu acho que passa uma sensação de organização. A gente estava falando aqui sobre a assinatura eletrônica e tudo. Poxa, a escola se mostra, né? Uma escola organizada, preparada, à frente. Poxa, nós estamos... Todos os pais querem que seus filhos saibam, sim, mexer com programação, com informática, enfim, com tecnologia da informação. E na hora que a escola apresenta-se num formato mais moderno, etc., eu acho que ela traz ganho, né, para essa relação. Muito bom. Pedro, super obrigada. Foi uma delícia, mesmo você sendo um advogado, aquelas bem preconceituosas, foi fácil de entender. Que bom, a gente... Foi muito legal. Muito te agradecer. E acho que depois a gente tem que fazer uma sobre a LGPD, viu? Porque deve ter muita coisa para você me falar aí. Muito legal, vamos marcar. Tá combinado. Obrigado mais uma vez, viu, Cláudio, pela oportunidade. Obrigado a todo mundo. Tô vendo o Bruno Simão aí também. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer. Então é o seguinte, gente, muito obrigada por todo mundo que veio aqui prestigiar a nossa conversa. Essa conversa vai ficar gravada no IGTV. Eu vou mandar para o Pedro também, para ele colocar lá no Educa Legal, se ele quiser. Então, quem perdeu alguma parte, chegou aqui depois, vai lá no IGTV e assiste, tá bom, meu povo? Muito obrigada. Bom final de semana para todo mundo. Obrigadíssima, Pedro, e a gente vai falando. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.